Muito boa tarde a todos. Desde já agradeço a vossa presença nesta conferência que organizamos no âmbito da European Vocational Skills Week 2020. Como sabem, somos parceiros oficiais somos parceiro oficial da semana e o nosso objetivo é abordar a situação atual do setor automóvel. A exemplo dos anos anteriores, temos feito em 2018 e 2019 eventos no âmbito desta semana, que habitualmente ocorre mais ou menos por esta altura. Fazemos um evento a nível nacional. Este ano também organizámos 2 eventos, um webinar que ocorreu em novembro e em que abordámos essencialmente como uma especial incidência os modelos de formação que existem neste momento em desenvolvimento no país para a indústria automóvel e esta conferência que organizámos pensando na situação do setor nesta situação pós-Covid. Este ano é um ano atípico. Todos nós conhecemos e sofremos as razões e pareceu-nos oportuno reunir um conjunto de entidades que são relevantes para abordarmos as consequências da situação pandémica no setor automóvel em Portugal e como é que podemos perspectivar neste momento o seu futuro, melhor dizendo, será a curto, a médio prazo. Para este efeito, organizamos um programa em que temos connosco um dos nossos parceiros no projeto Drives. Como sabem, somos 4 parceiros nacionais, a Opportunity, a Universidade do Minho, o Instituto Politécnico de Viseu e nós. E, portanto, o professor José Machado, da Universidade do Minho, irá apontar alguns caminhos para uma indústria automóvel do futuro. Na mesa redonda que se seguirá, incidimos realmente sobre a situação da indústria automóvel em Portugal neste período pós-Covid, com 2 interrogações: que desafios para a recuperação, que oportunidades de mudança. E nesta mesa redonda, que será moderada pelo nosso colega da direção, o Miguel Cardoso, serão abordados quer os desafios, quer as oportunidades para as empresas e para os trabalhadores do setor, neste quadro que ainda vivemos e ainda viveremos durante algum tempo, ao que parece. Participam nesta mesa o Dr. Fernando Machado, que é o secretário-geral da Mobinov, Cluster Automóvel, o Dr. João Pedro Cruz, que é chefe do Gabinete de Apoio ao Sr. Presidente do município de Mangual, o Dr. José Couto, presidente da AFIA, e deveria estar connosco o engenheiro Pedro Silva, mas por razões de última hora estará representado pela doutora Maria José Moquim, que é a diretora da Academia da OPCOM. A todos agradeço a vossa intervenção nesta conferência. Apresentaremos ainda, neste programa, uma iniciativa que a IDESCOM está a acarinhar e que é um programa Ambassadors for Drives. É um programa com o qual nós esperamos poder constituir uma estratégia de sustentabilidade, já no quadro do Pact for Skills, que é um programa da União Europeia, do qual nós também fazemos parte, e que pretende efetivamente assegurar um pacto para as competências que o futuro vai exigir. Este programa Ambassadors for Drives, que terá a sua sessão pública de apresentação no próximo dia 7 de janeiro, pelas 11 horas, em
formato como este, em formato de online, dadas as condições, é coordenado pela minha colega da direção, a Teresa Marta Augusto, que está connosco, que também hoje o apresentará nas suas linhas ainda gerais. Gostaria de dizer que relativamente a este programa e também face às reações que temos tido, não apenas dos nossos parceiros estratégicos, mas também de muitos dos contactos com os quais temos trabalhado desde 2018, desde o início do projeto, temos recebido inúmeras manifestações de interesse por este programa e, portanto, ele está a ser, diria, afinado mesmo a partir de sugestões que nos estão a chegar e, efetivamente, a sua versão final será nesta fase de lançamento, será apresentado no dia 7, como vos disse. Assim, a modos de uma introdução ao tema da conferência, e sem ter qualquer pretensão de fazer mais do que introduzir exatamente as questões que serão abordadas pelos nossos oradores, parece-me que seria talvez interessante responder a uma questão: porquê que entendemos que seria conveniente, teria interesse abordar a situação da indústria automóvel neste quadro pós-pandemia. Obviamente que nós sabemos as consequências económicas que têm surgido deste prolongado período de problema pandémico. Necessariamente a indústria automóvel também não deixaria de ficar afetada. Mas eu espero conseguir passar a minha... Não sei. Eu tinha... ok, peço desculpa. Vamos olhar para o ponto de situação em 2019. São dados que todos vós conhecem, mas relembrando, a fonte é a AFIA e nós verificamos que o volume de negócio por atividade em 2019, no que diz respeito às entidades que estavam no trabalho de componentes para a indústria automóvel, nós vemos que globalmente esta indústria representava 12 mil milhões de euros, que eram nada mais nada menos que 6% do nosso produto interno bruto. Relativamente ao emprego, são as duas questões que, de alguma forma, nós achamos que orientaram as nossas preocupações para pensarmos esta conferência. No que diz respeito ao emprego, nós, em 2019, tínhamos 59 mil trabalhadores na indústria, o que representava 8% da indústria transformadora. Mas este não quando começa 2020 e apareceu a Covid. A este propósito, recordo que o Dr. José Couto, que estará connosco hoje também, disse uma frase que de facto demonstra bem como as preocupações que existem no setor. Nada será igual daqui para a frente. E, portanto, vamos ver efetivamente o que é que nós neste momento já podemos dizer que está a ser afetado pela situação que temos tido, pela situação pandémica, pelas restrições que a mesma tem imposto ou tem trazido. Por exemplo, as empresas que têm a ver com a indústria automóvel relativamente até à sua localização, nós
vemos que em 2019 a sua localização essencialmente a norte e litoral, centro, até tanto quanto podemos ver aqui neste mapa da AFIA, até apanhando toda aquela zona da Península de Setúbal mais a sul. Olhando para a direita, e este mapa é de 11, acho eu, de novembro, ou 12 de novembro de 2020, mostra o risco de incidência no nosso país. E verificamos que a Mancha, com maior ou menor gravidade, mas vemos que a Mancha praticamente coincide com a localização destas fábricas, o que nos leva logo a pensar as dificuldades que elas estarão a sentir. Por outro lado, quando olhamos para as exportações em 2019, para onde é que efetivamente elas se dirigem, nós verificamos que são essencialmente dirigidas à nossa indústria automóvel, às suas exportações, que têm um peso grande nos bens transacionáveis do nosso país, vão essencialmente dirigidas à Europa, representando 91,3% dessas, dirigida à Europa, das exportações que fazemos. Quando olhamos para o mapa da Europa, relativamente ao Covid, enfim, a situação, não diria que é negra, porque é mais um vermelho escuro, mas, de facto, nós começamos a perceber como é que a situação também na Europa afetará, com certeza, o negócio neste setor em Portugal. E nós, a Associação Idescom, também, que prestamos efetivamente muita atenção ao setor automóvel, dado sermos parceiros do projeto Drives, começámos a verificar que até a própria comunicação social se começou a fazer eco de vários problemas, a nível da quebra de vendas, a nível da queda do mercado, a nível das dificuldades relativamente até ao emprego. E falando em emprego e falando em quebras, nós verificamos, através de dados publicados em setembro pela ACA, que a quebra foi efetivamente significativa em termos dos países europeus. Relativamente a Portugal, temos uma quebra que aqui aparece identificada como 41.525 unidades, tanto quanto está neste quadro. E no total dos países europeus há uma quebra identificada pela ACA de 22,3% da produção relativamente a 2019. Mas já agora em dezembro, num artigo publicado no Jornal dos Negócios, identificava-se que as vendas em Portugal tiveram uma quebra de 35,3% face ao igual período de 2019, o que, como vemos, é efetivamente significativo. Quanto ao emprego, e continuando com dados da ACA e continuando com dados relativos ao período de janeiro a setembro, nós encontramos aqui como pessoal afetado pela crise um número realmente elevado. Eles identificam 20 mil, embora já em setembro o presidente da Movinov identificasse como sendo mais de 15 mil os trabalhadores do setor que em Portugal estavam a ser afetados, e faz aqui também uma chamada de atenção num artigo publicado em que identifica os jovens como as maiores vítimas desta pandemia no que diz respeito ao emprego e no que diz respeito ao emprego no setor automóvel também. Ora bem, deixa-nos a questão: que desafios é que nós temos para a recuperação?
Em primeiro lugar, nós podemos pensar nas medidas imediatas que têm que ser tomadas por cada um dos países, e nós temos medidas de apoio que têm sido anunciadas e que são conhecidas, medidas de apoio às empresas, ao emprego, e, portanto, e que estão publicadas em várias das entidades ligadas ao setor automóvel, nomeadamente, no caso das que estão presentes, a Mobinova, a FIA, etc., e que serão conhecidas e que estarão com certeza a ser apreciadas pelo setor e que irão com certeza merecer da vossa parte algumas observações que se devem colocar. Mas uma organização como a Organização Internacional do Trabalho, num relatório setorial também atualizado, identifica desafios que, para além das medidas imediatas, também se colocam. E esses desafios são, em primeira linha, proteger os trabalhadores no local de trabalho, apoiar as empresas, o emprego e os rendimentos, sem dúvida, mas também estimular a economia, estimulando o emprego e encontrando soluções que poderão ser concertadas num diálogo social que, numa situação como esta, se impõe verdadeiramente. Ora bem, e que oportunidades para a mudança? Procurei, enfim, porque com certeza serão aspectos que merecerão a atenção de quem vai intervir, mas, de qualquer das formas, eu procurei alguns relatórios, como habitualmente os consultamos, e começamos a verificar que, essencialmente, ainda antes da pandemia, por exemplo, pensando num período, numa década, nesta década que se iniciou em 2020, apontando o horizonte de 2030, várias entidades estavam preocupadas em como vai ser a indústria automóvel, em como que está a mudar rapidamente, em como devem ser atendidos novas exigências do próprio consumidor, a inovação tecnológica, a introdução do digital com uma incidência maior, de que forma é que isto muda estratégias, dinâmicas, processos de negócio, e essencialmente nós encontramos aqui, como sempre, uma área que é a área que que é um dos principais objetivos, se não mesmo o objetivo do projeto Drives, que tem a ver com a definição de novas funções no setor automóvel, para a indústria automóvel, novas funções profissionais que necessariamente também requerem novas competências profissionais. O projeto tem muitos resultados já publicados, que podem ser consultados no seu site, mas dos quais trago aqui só título, enfim, de observação, aqueles que dizem respeito a diferenças estruturais. O que é que, efetivamente, a partir de uma consulta, das consultas que o próprio projeto Drives tem feito ao setor, a vários intervenientes no setor, quais são as mudanças, quais são os fatores de mudança que, a nível estrutural, a nível da influência social da utilização do automóvel e também a nível das funções profissionais que têm estado a ser introduzidas e que se espera que, apesar desta crise, ou que, dizendo de outra forma, independentemente desta crise, não poderá quem é do setor deixar de cuidar com atenção, porque efetivamente há são identificadas. Estão aqui apenas a título de vos, enfim, chamar a atenção
para que no site do próprio projeto seja consultada, sejam consultados estes dados que necessariamente as entidades que estão envolvidas e que estão hoje aqui presentes e que são também, que acompanham frequentemente e com muita atenção os resultados do projeto, que podem efetivamente dar a conhecer de uma forma mais completa, mais eficaz, mais eficiente do que nós o poderíamos fazer. E continuando com há oportunidades. Uma crise traz desafios, sem dúvida, mas também traz oportunidades. Que oportunidades para a mudança? Incidindo aqui na questão da mudança que assenta em novas funções, mas também em novas competências. O projeto Drives tem novas funções, novos job roles definidos, está a encontrar também uma oportunidade de dar a conhecer a nível europeu quais são essas funções e também que formações adequadas para as mesmas em cada um dos países que fazem parte do projeto e necessariamente alargado a outros que podem ser parceiros, e produzir uma plataforma em que todos esses dados, no final, quando o projeto acabar no próximo ano, com certeza estarão agregados e serão de todo o interesse, até porque será uma plataforma que se pretende seja compatível com outras já existentes e que, portanto, também são do vosso conhecimento. Ora bem, isto são aqueles aspectos que pareceram que mereceriam com certeza o vosso interesse e serão com certeza muito abordados por vós numa perspectiva necessariamente profunda e com todo o interesse para quem nos está connosco, quem está a acompanhar. Ora bem, temos que pensar no presente, temos que acudir aos problemas do presente e temos também, essencialmente, que perspectivar, não deixar de perspectivar o futuro do setor, o futuro da indústria automóvel. E, por falar em futuro, o nosso colega do projeto Drives, da Universidade do Minho, o professor José Machado, irá exatamente falar-vos da indústria automóvel do futuro.